Muito bem, estamos ao vivo mais uma vez com mais uma live do Conjectura. Você que vai chegando para nos acompanhar, é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje nós estamos na nossa edição de número 38 para falar sobre a relação entre os militares e a política na sociedade brasileira. E para falar sobre esse tema em alta, hoje nós temos o prazer de receber um grande professor e também, da minha parte, um velho amigo, o professor Dirceu Casagrande Júnior. Olá, Dirceu, muito bom dia e muito obrigado por participar conosco aqui do Conjectura. Olá, Danilo, olá a todos que estão nos acompanhando, professor Wayne César. É um prazer muito grande estar aqui com vocês no Conjectura. Muito obrigado pela oportunidade. Por nada, o prazer é nosso, Dirceu. E, é claro, também estou muito bem acompanhado aqui de meu amigo, companheiro de conjectura, professor Wayne César. Bom dia, Wayne. Bom dia, Danilo. Muito bem-vindo, professor Dirceu. Bom dia igualmente. Bom dia a você que nos acompanha, que vai chegando à nossa live de hoje. Hoje, assim, cada conjectura tem lá sua especialidade, né, Danilo? É um momento especial, quero dizer. Mas hoje eu destacaria a primeira vez que a gente está recebendo um historiador, né, Danilo? A gente tinha desde o início insistido, né, nessa ideia de diversificar os pesquisadores da área de ciências humanas que a gente recebe. Então, com muito prazer, hoje, um historiador entre nós. Você que nos acompanha, ou que começa a nos acompanhar agora, deixa eu apresentar brevemente. Somos o Conjectura, um programa de promoção, difusão e defesa das ciências humanas, né? Entendemos que vivemos tempos em que é preciso não apenas difundir e promover, mas é preciso também defender as ciências humanas. Então, este é um espaço de diálogo com a opinião pública. A cada semana a gente recebe um pesquisador da área de ciências humanas, acabei de mencionar, hoje recebemos um pesquisador da área de história, e você é nosso convidado. Então, participe, esteja conosco, compartilhe a nossa live no momento em que ela ocorre, porque isso ajuda a fazer com que o nosso conteúdo circule e acesse o maior público, um dos nossos objetivos. Então, bem-vindos a todos. Exatamente. É muito importante que você compartilhe, mas é claro que nós sabemos que nem todos têm condições de nos assistir no momento em que nós fazemos a live. Por esse mesmo motivo, nós disponibilizamos posteriormente esses programas para serem assistidos na plataforma no YouTube, do nosso canal, e também apenas o áudio em formato de podcast no Spotify, tudo bem? Você consegue acessar os links para essas outras plataformas aqui na nossa página do Facebook. E nos acompanhe também no Instagram, que é uma outra rede social por onde fazemos as divulgações dos programas, as sugestões culturais dos convidados, através ali das publicações e dos stories. Antes de entrarmos propriamente no tema de hoje, Dirceu, eu gostaria de pedir, por gentileza, para você se apresentar, então, aqui para os espectadores do Conjectura. Ok. Mais uma vez agradeço a oportunidade do canal Conjectura, principalmente pela importância do trabalho que vocês vêm desenvolvendo na difusão das ciências humanas e na defesa das ciências humanas. Nós estamos vivendo efetivamente um período de vazante, digamos assim, das ciências humanas, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, e é importante que nós passemos a nos defender mais e a divulgar um pouco mais o nosso trabalho, uma vez que temos pouquíssimos espaços nos grandes canais, nas grandes empresas de mídia, né? Somente os profissionais ou os intelectuais homologados é que têm essa oportunidade de falar e publicar, digamos assim, né? E ter os seus trabalhos divulgados. E as redes sociais, elas nos permitem isso, né? Fazer esse trabalho de divulgação e de difusão das ciências humanas, né? Vocês disseram que eu sou o primeiro historiador, isso para mim é uma honra. E se quiserem, tenho boas sugestões para os próximos canais, enfim, se vocês tiverem disposição para continuar ouvindo, né, os historiadores, sobretudo depois da minha palestra, espero que continuem tendo disposição para
para ouvir os historiadores, né? Bom, eu sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Cornélio Procópio. É um campus do interior do Paraná, uma cidade com pouco mais de 50 mil habitantes e que teve a grande oportunidade de receber uma unidade do Cefet na década de 1990 e que depois foi transformada em Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Tecnológica Federal do Paraná é atualmente a única tecnológica do Brasil, salvo engano. Ela tem 13 campos no Paraná, 13 campos universitários no Paraná, oferecendo cursos nas áreas de tecnologia, engenharias, graduações, pós-graduações nessas áreas. Eu atuo na universidade com as disciplinas das áreas de ciências humanas. Nós temos uma grade importante e uma quantidade de carga horária importante para cumprir nos cursos de engenharia, juntamente com os nossos alunos. Eu ministro as disciplinas de História do Pensamento Econômico e uma disciplina de Sociedade e Política no Brasil, onde tento discutir não só os temas relacionados à política, mas também a filosofia, a sociologia, a ciência política, enfim, todas as áreas e dimensões dos saberes relacionados à política e à economia. Eu, embora tenha defendido o doutorado e o mestrado trabalhando com Forças Armadas e política, eu diria que ainda estou engatinhando, entre aspas, nesse tema, né? Ainda sou muito novo, ainda tenho muito que estudar, muito que aprender, mas hoje pretendo compartilhar com todos vocês um pouco daquilo que eu aprendi com as leituras de fontes, com os estudos e pesquisas que foram realizados em todas as dimensões e oportunidades que tive nas universidades por onde passei. Costumo dizer que eu sou muito bem orientado, né, que eu fui muito bem orientado e continuo sendo muito bem orientado até aqui. No doutorado na Unesp, em Assis, eu fui orientado pelos professores André Figueiredo Rodrigues e German Della Reza. O German Della Reza é um colaborador do programa, ele é da Universidade Autônoma Metropolitana do México, e o André Figueiredo Rodrigues é autor, né, entre outros estudos, ele é autor desse livrinho aqui, o mais recente dele, né, Em Busca de um Rosto, a República e a Representação de Tiradentes. Ele é um dos mais destacados pesquisadores hoje de Tiradentes no Brasil. Escreveu também A Fortuna dos Inconfidentes, tem um trabalho de revisão bastante fecundo na área de Inconfidência Mineira, revisão histórica bastante fecunda, né, na área de Inconfidência Mineira, enfim. Também fui orientado pelo professor Francisco César Alves Ferraz, na Universidade Estadual de Londrina, que trabalha com militares e militares na política, pelo professor José Miguel Arias Neto, também na Universidade Estadual de Londrina, que trabalha com a Armada, que era como se chamava a Marinha Imperial, no período do Império, né, como se chamava a Marinha no período do Império. É também um pesquisador importante, colaboradores, tanto o professor Francisco quanto o professor Miguel, são colaboradores muito ativos na Associação Brasileira de Estudos da Defesa. O professor José Miguel, inclusive, chegou a ser o presidente, ocupar o cargo de presidente. A primeira presidência, se eu não me engano, foi ocupada pelo professor José Miguel Arias Neto. E, além deles, algumas orientações informais, como, por exemplo, do professor Francisco Eduardo Alves de Almeida, um ex-capitão de mar e guerra da Marinha, atualmente professor da Escola de Guerra Naval, e também a professora Adriana Barreto de Souza, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esta última eu tive breves contatos, mas os contatos breves que tive com ela foram bastante produtivos, e nesse sentido eu pude desenvolver muita coisa interessante, aprender muita coisa interessante, as quais eu pretendo compartilhar com todos vocês hoje aqui. Sou, então, doutor em História pela Unesp de Assis, mestre em História pela Universidade Estadual de Londrina, onde também fiz a minha graduação em História. Também sou graduado, bacharel em Administração de Empresas, com uma formação suplementar, uma especialização na área de Gestão Pública e Sustentabilidade pela UTFPR. Estou à disposição de todos vocês, enfim, para trabalharmos bem e juntos hoje nesta live, neste encontro.
Sim, Dirceu, vai ser um prazer poder beber de uma fonte tão rica de conhecimento. Então, eu gostaria já de entrar propriamente no tema sobre essa relação dos militares com a política. Pouco antes mesmo de entrar na live, eu já estava lendo, né, uma chamada, uma notícia que me chamou bastante atenção, que versava a respeito do aumento da participação dos candidatos militares na atual eleição, né, no atual pleito de 2020. Esse aumento ele é bastante significativo com relação ao ano de 2016, especialmente se compararmos a polícia militar, mas houve também um aumento considerável por parte das Forças Armadas, tá? Também em comparação com o ano anterior. Essa participação, que é algo que nós notamos hoje, ela já não é, vamos dizer assim, algo de anos recentes, né? Muito embora isso tenha ganhado, posso dizer, mais força, talvez a partir de 2018, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro e o vice, que é um general, nós sabemos que a participação dos militares na política ela vem de longa data. Acho que talvez o episódio mais emblemático da nossa história, enquanto nação, seja justamente o golpe militar de 1964, né, onde eles propriamente tomaram o poder e ficaram ali até 1989, salvo engano, com a eleição, né? Não sei se antes tinha algum civil já como presidente, depois você pode esclarecer isso para nós, Dirceu. Mas, enfim, a pergunta que eu gostaria de te fazer para iniciarmos aqui a nossa conversa é a seguinte: essa relação ela vai até, vamos dizer assim, ela é mais longínqua do que isso, inclusive, né? Você mesmo mencionou a Armada, né? Então, eu gostaria, Dirceu, a primeira pergunta, né? Desde quando que os militares eles participam efetivamente da política no Brasil? E, assim, o que nós podemos identificar, assim, de peculiar nessa participação, de característico? Bom, para responder a sua pergunta, e obviamente presumo que seja uma curiosidade de boa parte das pessoas que estão nos ouvindo, eu vou mostrar para vocês aqui um livrinho importante do Raul Girardet, um historiador francês, Sociedade Militar de 1815 até os nossos dias. Essa não é a obra, a obra principal do professor Raul Girardet, ele já é falecido, enfim, mas ele também escreveu um outro livro chamado Mitos e Mitologias Políticas, em que ele explora uma visão extraordinária os complôs políticos, a história dos complôs políticos. O professor Raul Girardet, num determinado momento aqui do seu livro, ele vai nos explicar o seguinte. Eu vou até ler um trecho, se vocês me permitem, se não tiver problema, né, que ele vai dizer o seguinte: como termômetro infalível dessas paixões, ocorrem altos e baixos do recrutamento, a busca ou a deserção dos postos militares, a enchente ou a vazante das escolas militares, sobretudo as ondas de militarismos e antimilitarismos, favorecidos pela propaganda e pelos sonhos delirantes de socialistas, movimentos pacifistas, militaristas, etc. Então, essa é uma perspectiva interessante para a gente compreender, por exemplo, esse momento que a gente está experimentando, que, segundo muitos analistas e estudiosos, é o momento em que da história do Brasil, em que nós mais tivemos a participação de militares na política. Se salvo engano, são 6 mil militares ocupando cargos de chefia, assessoramento, cargos ministeriais no governo federal e nas outras esferas. Eu não fiz um levantamento ainda dos militares no parlamento brasileiro, tanto na Câmara quanto no Senado, mas, bem como nas assembleias legislativas, esse é um trabalho muito difícil de fazer, mas na minha dissertação e na minha tese,
eu cheguei a fazer esse levantamento em relação à primeira Assembleia Nacional Constituinte, e nós tínhamos lá entre 100 e 120 parlamentares, né, o número era 100, ele ultrapassou um pouquinho a 100, mas enfim, e diante das trocas que foram sendo efetuadas, na primeira Assembleia Nacional Constituinte, nós tínhamos pelo menos de 20 a 25 militares participando ativamente dos processos de elaboração, das discussões, dos debates e da elaboração da primeira Carta Constitucional no Brasil. De modo que você destacou muito bem, essa participação não é nova, essa participação ela não é uma participação que nos surpreende para quem estuda história militar e para quem estuda efetivamente os militares e sua participação na política. Essa participação ela não é nova, ela não nos surpreende, digamos assim. Isso porque quando nós vamos analisar os militares e a política na sociedade brasileira, nós no Brasil, em função de termos passado por um regime autoritário, que foi o regime militar de 1964, né, os militares normalmente, eu participei de uma discussão bastante acalorada, certa vez, juntamente com o professor José Miguel Arias Neto, na Casa de Deodoro, no Rio de Janeiro, por ocasião de uma exposição que nós fizemos, um trabalho de comunicação que nós fizemos num evento com militares, que culminou, inclusive, com a publicação de um livro, né? Mas nós participamos de uma discussão bastante acalorada sobre a questão: é golpe, é revolução, é movimento. Os militares, de um modo geral, existem muitos deles, sobretudo os mais conservadores, gostam de tratar o evento de 31 de março de 1964 não como golpe e nem como revolução, mas como um movimento, o início de um movimento para libertar o Brasil de estruturas e outros movimentos nefastos para a política, entre elas o comunismo, digamos assim. É óbvio que essa discussão também evolui para um debate bastante polêmico e acalorado. Mas quando nós analisamos os militares na política, na sociedade brasileira, a nossa tendência é pensar nos movimentos autoritários. Nossa tendência é pensar em 64, é pensar em 1930, e mais especificamente 1937, quando Getúlio Vargas dá um golpe com um apoio maciço dos militares. Nossa tendência é pensar em outros movimentos armados, outras intervenções armadas na política. A intervenção armada na política é apenas uma das formas que os militares encontraram, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, de participar da política. E essas intervenções armadas na política, elas foram bastante estudadas e bastante exploradas por inúmeros autores. Eu poderia aqui baixar a biblioteca da estante e ficar mostrando livros e livros, né? Enfim, mas esse não é o objetivo. Existe, porém, um outro mecanismo de participação militar na política, que são as candidaturas, por exemplo, a participação no parlamento. Como eu disse, a Assembleia Nacional Constituinte de 1824, ela acolheu um número bastante grande de militares, né? Todos eles, é verdade, apoiando Dom Pedro I nas suas demandas e nas suas deliberações. Tanto é que muitos deles se retiram da Assembleia e vão dar sustentação para Dom Pedro I, quando este, num ato de extremo autoritarismo, aponta os canhões para o parlamento e dissolve a Assembleia Nacional Constituinte de 1824, forma os conselhos de Estado e, a partir do primeiro Conselho de Estado, elabora e outorga para a sociedade brasileira, outorga uma primeira Constituição, que foi a Constituição de 1824. Então, ali, a gente já tem um rompante de autoritarismo, e aí eu gostaria de destacar, inclusive, um outro livrinho interessante, né? Um livro interessante, que é o livro do professor Evaldo Vieira, Autoritarismo e Corporativismo no Brasil, que é basicamente
nessa perspectiva que eu, particularmente, estudo os militares no Brasil, né? Não só a partir da perspectiva do livro do professor Evaldo Vieira, que tem um prefácio, esse livro tem um prefácio do Maurício Trachtenberg, né? Então, a gente já começa a perceber o valor que ele tem, né? Uma vez que foi prefaciado por um dos grandes pensadores do nosso país, né? Enfim, nesse livro aqui, o professor Maurício Trachtenberg, por exemplo, o professor Evaldo, na apresentação, ele vai dizer: o Estado corporativo é a essência do projeto de contra-revolução no Brasil, né? Contra-revolução, normalmente, ela é efetuada pelos militares. Bom, há um debate na academia entre os historiadores, e eu não sei se na filosofia isso também ocorre, na filosofia política isso também ocorre, em relação a essa questão das intervenções militares como possibilidades de funcionarem como contra-revolução. Na história, isso está mais ou menos pacífico, né? Os militares, quando entram nas intervenções armadas, quando entram na política a partir das intervenções armadas, eles entram efetivamente com essa justificativa, né, de contra-revolução, de fazer a contra-revolução e impedir que processos em trânsito evoluam, como, por exemplo, sobretudo os processos democráticos, porque foi isso que aconteceu em vários momentos. Eles interromperam processos democráticos em trânsito, salvo lá na década de 1930, né, enfim, mas era um sistema democrático funcionando, embora altamente elitizado e materializado nas ações, pelas ações, né, das elites cafieiras brasileiras. Mas então, o que é importante nós compreendermos nesse momento é o seguinte: quando nós falamos em militares e a política na sociedade brasileira, nós temos que pensar necessariamente nessas diferentes dimensões e possibilidades. Tá? Existe a possibilidade da intervenção armada, e ela ocorreu em várias oportunidades. O professor José Murilo de Carvalho vai dizer que é um grande estudioso de militares no Brasil, né? Uma das publicações de referência do professor José Murilo é esse livro aqui, tá? Forças Armadas e Política no Brasil. Ele vai nos dizer que de 1830, o período mais longo que nós não conhecemos intervenção militar na política foi de 1831 a 1889. No meio desse processo tem uma guerra, que é a Guerra do Paraguai, 1865, 1870, 1864, 1870. Tá? Então, esse foi o período mais longo. Mas isso não significa que os militares não estavam atuando na política naquele momento. Muito pelo contrário. Não? Você tem, por exemplo, o gabinete conservador, que tem como principal referência o militar, que é o Duque de Caxias. Não? E aí, eu gosto muito de citar as bibliografias que eu utilizo, de mostrar, pelo menos, né, a bibliografia que eu utilizo. Esse é o texto da professora Adriana Barreto Souza, Duque de Caxias, O Homem por Trás de um Monumento. É talvez um dos estudos mais importantes da história do Brasil sobre Duque de Caxias, não só da perspectiva da história militar, da sua atuação como militar, mas também da sua atuação como político, como homem público, como homem político, um político conservador, e que tem um papel bastante destacado na política nacional em todos os aspectos, em todos os sentidos. Não só massacrando revoltas, representando o império, mas também participando ativamente dos principais movimentos políticos brasileiros no período em que esteve, em que foi político, em que foi ministro, em que foi secretário, assessor, conselheiro do segundo imperador. Então é importante a gente pensar o seguinte: os militares estão na política, eles participam da política ativamente. Talvez o que nós tenhamos de novidade é a participação de policiais militares
de forma mais efetiva, digamos assim. Tá? Mas, de um modo geral, se nós pegarmos lá o texto do professor Thomas Holloway, um brasilianista, né, a polícia no Rio de Janeiro, que acaba servindo de referência também para outros eventos históricos no Brasil, nós vamos perceber que a polícia, né, sobretudo a polícia militar depois de criada, ela também passa a interferir e participar de forma bastante ativa. Os policiais militares passam a interferir e participar de forma bastante ativa nos movimentos políticos, até porque eles estão muito próximos dos políticos. No Brasil, nós sempre tivemos uma coisa de gabinete civil e gabinete militar, de casa civil e casa militar. As estruturas políticas, a organização política brasileira, ela sempre teve essa dimensão de privilegiar o elemento civil, mas também de privilegiar o elemento militar. E eles estão muito próximos dos governadores, dos governos, dos presidentes da República, enfim. Né? Então, nessa dinâmica, não é novidade. Uma outra dimensão, que é uma outra questão interessante, é a participação dos policiais civis também. Porque às vezes a gente olha para o policial militar e para o soldado ou para o oficial do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, participando ativamente dos processos políticos, né? Não através de intervenções armadas, mas candidatando-se e elegendo-se. Nós vamos perceber a participação muito grande também de delegados. Né? Existe um número substantivo de delegados na Câmara dos Deputados, no Senado eu não tenho esse dado, se eu não me engano, o senador Fabiano Contarato é delegado, ele é delegado, né? Enfim, nas assembleias legislativas, nós temos um número bastante significativo de delegados da Polícia Civil, da Polícia Federal, agentes da Polícia Civil e etc. Particularmente, eu não tenho nenhum problema com isso. Por quê? Quando nós pensamos em democracia, nós temos que pensar necessariamente na pluralidade, né? Na representação plural das categorias e grupos. Né? Então, se a legislação eleitoral, e nesse ponto eu estou assumindo aqui uma postura bastante conservadora, digamos, né? Sempre recebo, aliás, críticas por isso, mas do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista da lei, não há nenhum impedimento para que o policial ou o militar participe da política. Isso não há, enfim, nenhum problema. Se ele participar da política e contribuir de forma efetiva dentro nos debates em que eles e nas questões em que eles têm presumo, mais conhecimento, como, por exemplo, segurança pública, é claro que existem muitos candidatos que se elegem, né, dizendo que são grandes especialistas em segurança pública, e aí você vai analisar a proposta dos candidatos, você não vê absolutamente nada de proposta positiva e proativa para a segurança pública. O que você vê é porrete, né? Como diria o professor José Murilo de Carvalho, num outro texto, num outro conjunto, num outro livro bastante interessante, que é o Pontos e Bordados em História do Brasil, né? Em que ele vai dizer que a nossa cidadania ela foi construída na base dos 3 P's, né? Pano, pão e porrada. Ou seja, e muitas vezes é isso que acontece. O militar se elege, o delegado se elege, prometendo ou dizendo, afirmando que é um especialista em segurança pública e que tem muita condição de contribuir positivamente para apresentar soluções para os principais problemas nessas questões, e depois de eleito, nós não vemos absolutamente nada de produtivo, né? A propaganda, enfim, ela ajuda bastante esses candidatos. Nos momentos de crise, o cidadão brasileiro, ele, em tese, tem muita disposição para
sobretudo nos momentos de crise, não só de crise econômica, mas de instabilidade política e também de instabilidade social, o cidadão brasileiro tem muita disposição para votar e eleger os representantes desses campos, né, desses meios. Mas... Pois não, Wayne. Desculpa, pode concluir. É que eu queria fazer uma intervenção nesse ponto que você está discutindo, mas pode concluir seu raciocínio. Bom, para concluir, então, a ideia principal, né, desse elemento é o seguinte: a gente não pode confundir presença militar, prontidão militar e intervenção militar. E aí eu entro num ponto que eu gostaria de explorar um pouco mais, né, depois, que é a questão do protagonismo dos militares no Brasil. Essa é uma questão fundamental, essa é uma questão importante para a gente entender toda essa questão relacionada à presença dos militares na política, ou à participação dos militares na política. Entendam presença como participação dos militares na política. As intervenções armadas, que é uma outra situação diferente, e a gente tende a, como eu disse no início, a nossa tendência é quando vê um militar, a gente já pensa logo na questão da intervenção armada, quando, na verdade, muitas vezes não é. E também da questão da prontidão militar, que é uma outra questão que envolve, efetivamente, essas três coisas, elas estão, entre aspas, abrigadas por aquilo que eu chamo de presença e protagonismo dos militares na vida, em todas as dimensões da vida social brasileira. Antes de fechar essa primeira parte, é importante a gente perceber uma coisa. Isso é uma coisa que o professor Francisco Ferraz sempre me disse, e eu sempre fiquei com isso na cabeça, né? Ele vai dizer o seguinte: olha, é importante que todos os grupos estejam privilegiados e participando. Todos os setores, todos os indivíduos, enfim, sintam-se representados e representem na política nacional. Mas a gente tem que entender o seguinte, que os militares têm uma peculiaridade. Não só os militares, mas também os policiais, sejam eles civis ou militares. Eles andam armados. E o professor Francisco Ferraz sempre dizia, entre um homem armado e um homem desarmado, o armado sempre vai ter mais razão, ainda que não tenha. É só para fechar, né, nesse primeiro ponto, considerando as implicações da presença, da participação e das intervenções dos militares na política. Pois não, professor Wayne? Não, assim, desculpa até ter te interrompido, porque eu achava que era o momento oportuno. Primeiro, eu acho muito interessante você trazer essas distinções todas, né, Dirceu, assim, o tema, né, ele é passível de muitas abordagens, de muitas interpretações, né. Eu até gostaria de deixar de lado, por exemplo, essa coisa das polícias militares, que esse é um outro universo muito complexo, né, Polícia Civil, Polícia Federal, embora todos eles, claro, são oriundos desse grande simbólico, né, que é o militarismo e etc. Então, também não vejo problema nenhum em você distinguir, né, olha, nós temos esse hábito de pensar a intervenção, a presença, né, dos militares na política muito pelo viés da intervenção armada, e aí você mostra, né, com dados da história, como que eles estão presentes de outro modo, etc. Por isso, uma pergunta mais ampla, então, aceitando, né, essas precisões todas que o senhor traz, eu acho que uma questão fundamental talvez seja essa que apareceu na primeira citação do livro que você apresentou, que dizia algo mais ou menos assim: então, entre ondas de militarismo e antimilitarismo, né, uma série de interpretações são possíveis. Eu queria perguntar, do ponto de vista da pesquisa histórica, se eu pudesse trazer para nós ondas de antimilitarismo. Por que eu faço essa pergunta, professor? E acho muito importante a sua resposta. Sou um completo ignorante no assunto, né? Mas, especialmente, eu tenho a tendência a pensar que nós tivemos, na história do Brasil, muito mais ondas militaristas que antimilitaristas. Queria que o senhor confirmasse essa minha compreensão. Vivemos hoje um momento de uma onda militarista, não é?
E aí, a segunda pergunta, talvez em decorrência dessa, é assim, o que explicaria essas ondas? Né, na sua abordagem, talvez aí não mais do ponto de vista da pesquisa histórica, talvez inclusive, né, a partir de uma certa análise mais conjectural que o senhor vem a fazer, né, o que explicaria essas ondas militaristas? Sim, são muitas questões, né, Danilo? Sim, eu vou me reter nessas duas aqui, mas eu teria mais. Enfim, você falou, Danilo. Se me permite, Dirceu, só assim, para talvez ir um pouco a fundo nessa questão do militarismo, né, esse termo que a gente está usando aqui, talvez para se referir a uma espécie de, posso assim dizer, interferência ou participação simbólico-cultural, né? Porque você mencionou durante a sua exposição, professor, dois tipos de participação dos militares, ou pelo menos participação efetiva na política, através das candidaturas propriamente ditas, dentro do processo democrático, eleitoral, e através de atuações armadas, sob a justificativa de contragolpes e contra-revoluções, etc. Né? Aí, imediatamente me veio essa imagem, né, do militarismo como uma terceira espécie, posso assim dizer, de participação, talvez não efetiva, mas ela é certamente um tipo de influência cultural, né, que sai das Forças Armadas e que atinge a sociedade civil como um todo, na medida em que nós temos, sei lá, talvez um clamor por uma entidade, ou entidades, ou organizações que sejam rigorosas, tanto do ponto de vista do comportamento, quanto da punição, dos desvios, por conta, talvez, de uma história de corrupção, enfim, isso talvez gere esse apelo, né, a essa força, talvez a necessidade mesmo de um rigor maior, rigor que se apresenta, né, na maneira como as Forças Armadas se organizam. Então, assim, na verdade, a minha pergunta vai muito na direção do Wayne, Dirceu, só para resumi-la, se você acha que faz sentido compreender o militarismo como uma espécie de participação política também dos militares, não necessariamente na prática política efetiva, mas, posso assim dizer, na cultura política pública. Não sei se foi claro na minha pergunta. Compreendi perfeitamente, mas, enfim, nesse caso, vou responder com alguns elementos dos meus espaços de experiência, né? E também com alguns elementos dos meus horizontes de expectativa, como dizia o Reinhard Koselleck, né, em relação àquilo que eu espero ou penso que será, mas também com aquilo que eu conheço e entendo, e ao mesmo tempo fazendo algumas conjecturas, como o professor o N mesmo destacou, talvez não mais totalmente amparado no conhecimento acadêmico, no conhecimento da pesquisa histórica, etc., mas também conjecturando, né, fazendo alguns ensaios, enfim. Ondas militares e ondas antimilitaristas, quais? A literatura, os historiadores, eles costumam destacar que entre 1824 e 1930, os militares foram erradicados da cena política. Então, em tese... O que não significa antimilitarismo, né, professor? Desculpa. Em muitos casos, sim. Em muitos aspectos, sim. Né? Porque essa erradicação, ela significa alijamento, afastamento, né? Ela significa produzir um distanciamento dos militares. E isso está numa obra que eu considero muito boa, aliás, foi a obra que eu estudei na minha tese de doutorado, que desse pensador aqui, um sociólogo chamado Edmundo Campos Coelho. Essa foi a primeira edição desse livro, Em Busca da Identidade, o Exército e a Política na Sociedade Brasileira. Essa é a primeira edição, de 1976. Perceba que ele está escrevendo dentro do regime,
né, que foi inaugurado em 64. A segunda edição da obra é essa daqui. A diferença entre as duas, né? Então, Em Busca da Identidade, O Exército e a Política na Sociedade Brasileira, Edmundo Campos Coelho. Era um pesquisador do UPERJ, um liberal, escreveu outras obras importantes a respeito das profissões, a respeito do crime organizado. Essa é a pesquisa de maior envergadura dele, né, o crime organizado no Brasil do ponto de vista sociológico, né, da sociologia, etc. Mas aqui, nessas duas obras, o Edmundo explica que, e adaptando aí ao termo que o senhor utilizou, né, ondas antimilitaristas, nós podemos destacar que a sociedade brasileira teve, entre 1824 e 1930, né, desde a independência, 1822, desde a independência até a Revolução de 1930, os militares foram erradicados da cena política. O Edmundo explica que isso teria gerado nos militares uma dupla orfandade, né? Uma orfandade, inicialmente, ela é uma orfandade funcional, ou seja, os militares olham para a sociedade e percebem que a sociedade não entende o que é o militarismo, o que são as instituições militares, o que são as Forças Armadas e qual o papel das Forças Armadas na sociedade, né? A sociedade crê firmemente, vou ler um pequeno trecho aqui, que a sociedade e sua elite política não lhes tem qualquer apreço, os militares, considerando-os perfeitamente dispensáveis no que tem como sua destinação precípua a função clássica da defesa nacional. Essa é a orfandade funcional. E num segundo momento, ele relata a questão de que há uma orfandade institucional, a convicção de que não há quem os ouça, quem se interesse pelas questões que lhes são mais caras, quem advogue a favor de seus pleitos, reconhecendo-lhes a pertinência e a legitimidade. Nessa perspectiva, e a partir desses dois conceitos de dupla orfandade, o Edmundo vai justificar, vai construir um enredo narrativo, histórico narrativo, com base em fontes, inclusive, ele não está tirando isso da cabeça dele, e com base na realidade que ele observou e teve a oportunidade de, muitas delas, teve a oportunidade de se deparar, com essa primeira, talvez, onda de antimilitarismo no Brasil. Eu, particularmente, questionei essa tese no meu doutorado, eu questionei essa versão, né? Eu disse que não é possível falarmos em erradicação, embora esse sentimento antimilitar, ele esteja presente sim na nossa sociedade, em muitos grupos e em muitos indivíduos. Hoje, por exemplo, a gente vai perceber que existem muitos indivíduos e grupos questionando a participação dos militares na política, questionando o número de militares na política. A própria imprensa, a grande mídia, ela faz esse trabalho, em muitos aspectos, de um modo mais jeitoso, de um modo mais habilidoso, tentando contornar as situações mais polêmicas, enfim, mas ela questiona, quando ela diz, por exemplo, que o presidente da República desrespeita uma deliberação de um ministro militar, ela está se colocando efetivamente numa perspectiva de que os militares não deveriam estar ali, digamos assim, né? Ou deveriam estar ali em outras situações, né, já tentando articular com a questão que o Danilo coloca. Mas, enfim, então essa seria uma primeira onda de antimilitarismo que se confirma efetivamente a partir da perspectiva de determinados grupos, mas não se confirma efetivamente a partir da perspectiva de outros grupos. E é isso que eu tento demonstrar, né? Eu pretendo, na minha tese de doutorado, o que eu fiz foi tentar entrar no meio dessa perspectiva e rachar ela no meio e demonstrar, olha, você tem visões antimilitares no Império, mas você também tem visões muito pró-militares nesse período. Uma questão interessante para a gente analisar, quando a gente pensa, por exemplo, num autor como o Buarque de Holanda,
Sérgio Buarque de Holanda, fenomenal, né? Um historiador de primeira grandeza, uma estrela em todos os aspectos, né? Ou ainda no próprio Zé Murilo de Carvalho, que não é um historiador, é um cientista político, mas trabalha muito com a história. Nós vamos perceber que o Raimundo Faoro, tem gente que chama de Raimundo Faoro, todos eles vão dizer o seguinte: olha, como é que esses elementos que podem ser caracterizados, entre aspas, estou me arriscando aqui, e é uma conjectura, mas também é uma conjectura com base em alguns fundamentos históricos bastante precisos, como é que a gente pode classificar ou verificar na história do Brasil essas ondas ou manifestações antimilitares? Havia, por exemplo, na colônia e em boa parte do Império, uma resistência, em boa parte do Império não, em todo o Império, inclusive, eu acho que em todos os momentos da história do Brasil, uma resistência ao recrutamento militar. Então esse é um primeiro aspecto, o recrutamento, a questão do recrutamento, até porque as condições de vida nos quartéis e de prestação de serviço militar sempre foram muito duras, sobretudo nos períodos coloniais, nos períodos... Ontem, inclusive, numa comunicação no simpósio de História da Universidade de Assis, eu fiz questão de... eu participei de um simpósio Mundos Coloniais no simpósio de História da Unesp de Assis, eu ouvindo o Fernando Pitanga, que é um pesquisador do Rio de Janeiro, sobre as revoltas dos soldados no Rio de Janeiro em 1717, ele vai dizer o seguinte: olha, normalmente, via de regra, e isso está confirmado lá nos estudos sobre revoltas militares que o professor Luciano Figueiredo, da Universidade Federal Fluminense, desenvolve, via de regra, os soldados se rebelam o tempo todo em função de questões muito simples. Primeiro, do recrutamento. Os caras fogem. O Zé Murilo de Carvalho fala isso. As pessoas fugiam para o mato, para não serem capturadas, laçadas pelos militares e conduzidas aos quartéis. Muitos deles, é verdade, encontravam no serviço militar uma possibilidade, inclusive, de ganhar a vida. Mas existem outras formas de manifestação de resistência, como, por exemplo, questionar o atraso constante do pagamento dos soldos, isso lá na colônia e também no Império. Questões materiais vitais, como alimentação, fardamento, etc. Ou ainda, quando algum militar envolvia-se numa bagunça urbana, numa festinha, etc., e acabava encontrando a polícia e era preso. Nessa revolta dos soldados de 1717, o motivo foi a prisão de um soldado por motivos que os soldados consideravam injustos, enfim. Mas essas ondas de antimilitarismo, estou colocando aspas na palavra antimilitarismo, elas revelam um pouco da nossa resistência em relação ao mundo militar, à disciplina militar e todos os aspectos que envolvem o mundo militar. Assim como há muita gente que prefere o militarismo, que cultua o militarismo e que encontra no militarismo uma forma de expressão individual, ou coletiva, como é o caso, já entrando na questão da influência, do clamor das entidades e dos apelos. Só para acrescentar mais uma coisa em relação a essa questão do militarismo e do antimilitarismo, o antimilitarismo no Brasil ele nunca foi um movimento como foi, por exemplo, o movimento abolicionista. Ele não teve essa, digamos, pegada de movimento, essa força de movimento organizado, estruturado, enfim. Talvez isso aconteça a partir de agora. Mesmo depois dos períodos autoritários liderados por militares, como, por exemplo, foi a década de 1930 no Brasil,
né, 30 e parte da década de 1940, até 1945, e depois, principalmente, 1964, nós não observamos nenhum movimento organizado combatendo os militares. Nós observamos os movimentos se organizando de outras formas, em outras perspectivas, propondo soluções civis para problemas políticos, né, para questões políticas bem evidentes, desenvolvimento industrial, crescimento econômico, questões sociais, redução da desigualdade, etc., inclusive com a participação de militares, que garantiram, em vários momentos, os governos civis. Se nós pensarmos, por exemplo, no Marechal Lott, garantindo o JK, tanto na eleição quanto no mandato, não, nós vamos perceber que os militares estavam lá, inclusive, presentes. Então, essa é uma questão que eu sempre me coloco, inclusive. O antimilitarismo é ou não um movimento? Na minha perspectiva, nunca foi. Mas, nem por isso, não existam na sociedade brasileira indivíduos e grupos com muita disposição para fazer o enfrentamento do militarismo enquanto doutrina que se estenda para a vida social e política do Brasil. Agora, é verdade, também existem indivíduos e grupos com muita disposição e muita vontade e muita força para que os militares assumam cada vez mais postos e condições e posições de mando em outras dimensões que não necessariamente militares. Então, fora da defesa nacional, hoje nós temos um militar no Ministério da Saúde. A participação dos militares é muito indicada como positiva por muitas pessoas na infraestrutura, no desenvolvimento de infraestrutura, construção de estradas, essas coisas, né? No Paraná, por exemplo, nós estamos experimentando agora as escolas cívico-militares. Ontem, inúmeras aprovaram a transformação de escolas civis em escolas cívico-militares. São 200 no estado do Paraná, com um orçamento paralelo de 80 milhões de reais para desenvolver aquilo que eu chamo de ilhas de prosperidade, né, pensando lá no Robert Kurz, o geógrafo, mas também, né, em outras circunstâncias e situações, nós vamos criar aqui uma coisa artificial para destacar ou para, enfim, propagandear a eficiência militar na condução da educação das crianças no estado do Paraná. Uma questão que sequer foi discutida com a sociedade, ela simplesmente foi imposta de cima para baixo pelo nosso governador e pelos deputados, né? Ela foi parcamente discutida, ela basicamente evoluiu da emoção na emoção e na propaganda para a sua implantação, né? Não houve um amadurecimento dessas questões, mas enfim, então há, de um lado, grupos militares, pró-militares, defendendo a participação, e também há grupos antimilitares, defendendo que os militares deveriam se restringir, como acontece em muitos países do mundo, à defesa nacional, a questões da defesa nacional, da prontidão para a defesa nacional e etc. Né? E nesse sentido, eu gostaria de destacar aqui o livro do Samuel Huntington, Soldado do Estado. É um pensador conservador norte-americano, né? Ele fala muito dessa questão do controle civil dos militares e também ele explica como, por exemplo, a participação dos militares na política, elas evoluíram para tragédias, como, por exemplo, um exército político alemão, prusso, né, prusso-alemão, evoluiu para tragédia na política nacional alemã, né? Em contrapartida, no Japão, ele encontrou, de certa forma, melhores condições para se desenvolver por um determinado tempo, né? Enfim, é claro que quando a gente fala de mundo militar e das intervenções militares na política, etc., né, a gente tem que pensar em todos esses elementos de controle civil dos militares, enfim. Mas aí eu
eu volto a dizer que existem sim, não na condição de movimento, mas de ondas antimilitaristas. Ainda após o regime militar de 1964, né, quando ele acaba em 1985, há efetivamente um volume muito grande de pessoas, né, não só dentro das universidades, isso é um erro dizer, né, mas na sociedade civil como um todo, né, preferindo efetivamente o governo civil e as ações civis do que necessariamente militares e a participação dos militares na política. Depois disso, 25, 30, 40 anos depois, né, 85, nós já estamos aí 30 anos depois, mais de 30 anos depois, os militares começam a reestabelecer-se, digamos assim, na política nacional. Eu presumo que me esforcei bastante aqui para dar conta dessas questões, espero ter contribuído mais do que atrapalhado, né, nessa perspectiva. Sem dúvida, Dirceu, contribuiu mais do que atrapalhou. Mas eu teria mais duas perguntas, nós estamos já aproximando do fim da nossa live, mas duas perguntas para você, dos nossos espectadores. Uma pergunta do Ian Fernandes e outra do Tom Joslin. A pergunta do Tom, acredito que já vá, dizer assim, tem muita relação com o que você falava já do controle cívico dos militares. O Tom, ele pergunta por que no Brasil é tão difícil fazer os militares cumprirem seu papel constitucional de defesa da nação, etc. E a pergunta do Ian, uma pergunta bastante interessante, que eu próprio também gostaria de reforçar ela, que é o seguinte, né? Tem-se muito a impressão de que os militares no Brasil passaram por uma espécie de mudança de mentalidade. E aqui falo mais especificamente do tipo de políticas voltadas à condução da economia, por exemplo, né? Por muito tempo, os militares eles estiveram mais alinhados com políticas, pode-se assim dizer, mais nacionais desenvolvimentistas, né? Fortalecendo a indústria nacional, né? Valorizando o que há de próprio na nação, né? Ao passo que pode-se assim dizer, ou pelo menos tem-se a impressão de que eles estariam mudando essa mentalidade, talvez para algo mais liberal, talvez mais alinhados com o tipo de política proposta pelo atual ministro da Economia, o Paulo Guedes. Aí nós gostaríamos de saber, Dirceu, o que você acha, se isso é condizente com a realidade, qual a sua opinião a respeito dessa liberalização na mentalidade dos militares. Faz sentido falar isso? Danilo, só uma questão de ordem aqui do nosso debate. Eu vejo que assim, o tema é muito complexo, né? E a gente já vai para o fim da live. Eu gostaria de complementar um pouco, Danilo, essas questões, mas eu não sei se eu posso, assim, em função do tempo. Então eu aceitaria também a sua orientação em questão de ordem, se é melhor eu desistir da minha complementação. Podemos nos estender alguns até 12h15, 12h20 aproximadamente, se o Dirceu estiver de acordo. No máximo, né? Assim, então eu vou só fazer cheirinho do almoço aqui, mas ainda ele ainda não está me provocando daquela forma, né? Como a gente. Então, mas assim, eu queria só comentar, assim, o professor, de novo, né? O tamanho da complexidade do tema não torna possível, né? Uma discussão, eu diria, minimamente satisfatória, né? Aqui nesse formato, inclusive. Mas ainda falando da pergunta que eu fiz primeiro, eu gostaria de insistir. Preferir o governo civil não é um antimilitarismo, né? Então, de novo, eu entendi perfeitamente o que o senhor quis dizer. A impressão que eu tenho, eu disse, né, não pesquiso, a impressão que eu tenho é que
Nós somos uma cultura, estou falando de cultura, não estou falando de política, nós somos uma cultura muito militarizada, de modo que há muito mais ondas pró-militares que contra militares, né? Embora eu tenha ouvido muito atentamente os argumentos que o senhor reuniu aí em favor do antimilitarismo, não me convenceu, a mim, né? Nesse sentido, de dizer que me parece, nós somos muito mais militares culturalmente do que antimilitarismo, e em função disso, né? Nós temos uma coisa chamada polícia militar, né? Você imagina isso, né? Nós estamos aí agora, o senhor acabou de dizer, né, com uma militarização não só da política, mas da sociedade, da escola, da educação, etc. E aí, nesse sentido, para complementar a pergunta, professor, ele abrir a palavra, dizer o seguinte, não é, atenção, né, no que eu vou dizer, não há problema nenhum, segundo a minha análise, por exemplo, de militar constitucionalmente, se a lei permite, participar da vida política. Não há problema nenhum. Como não há problema nenhum ao pastor participar, ao professor participar, e etc. Isso é uma coisa. Agora, há todo problema em militarizar a política. Há todo problema em judicializar a política. Há todo problema em teologizar a política. Quer dizer, a vida política deve ser politizada. Então, que o professor vá ao pleito, que o militar vá ao pleito, que o pastor vá ao pleito, que o membro do Ministério Público vá ao pleito, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, uma crítica nesse sentido, não sei se deve ser entendido como antimilitarismo, antijudicialismo, anti-religião e etc. Por quê? Porque a vida política ela deveria ter, né, pelo menos, uma autonomia própria que lhe garantisse, né, não precisar ser militarizado. E aí é o problema do fenômeno da adesão da cultura popular, né? Se você tem uma cultura, uma onda militar, uma cultura popular que quer a militarização, então ela acontece. Assim como se você tem uma onda militar que quer, né, a religião interferindo nas questões do Estado, ela acontece, né? Que é outro grande fenômeno que a gente está vivendo. Desculpa, professor, ter me alongado. Desculpa, Danilo. Imagina. A contribuição é espetacular, né? Muito relevante em todos os aspectos. E eu não discordo disso nem um pouco. Não? Muito pelo contrário, eu percebo que é importante, efetivamente, a politização da sociedade, e não a militarização, a teologização da política, etc. Isso é uma coisa que eu até discuto bastante com os meus alunos, né? Quando nós vamos analisar, por exemplo, os processos eleitorais e os movimentos de propaganda política. Quando alguém se elege, ou melhor, quando alguém faz a proposta de se eleger, isso é um problema muito sério, o indivíduo fala, olha, sou representante do agronegócio, sou representante da família, sou representante da educação, sou representante, tudo bem. O indivíduo vai lá defender propostas vinculadas a determinado grupo, mas a partir do momento em que ele foi eleito, ele precisa necessariamente pensar em que ele é um representante político da sociedade, que deve atuar e prestar atenção na política da sociedade, voltada para a organização da cidade, para resolver os problemas da cidade, do Estado, da União, etc., numa perspectiva menos representativa de um determinado setor e grupo e mais ampla em todos os aspectos do ponto de vista democrático. Esse é o primeiro aspecto, né? Então, quando você vai analisar, por exemplo, lá os candidatos nas suas manifestações para tentar convencer o eleitorado a votar nele, ele sempre se coloca, olha, vou representar a classe, a categoria X, a categoria Y, os anseios. Na minha perspectiva, isso esvazia demais a política e restringe a política a determinados setores. Então, se nós elegemos exclusivamente pastores, isso indica, não necessariamente, não significa que necessariamente vai acontecer, mas que vai haver uma teologização da política. Se nós elegemos necessariamente militares, então nisso nós concordamos, não tem nenhuma ressalva em relação a isso. Agora,
por que os militares, né, respondendo a pergunta do meu amigo Tom Joslin, e também porque eles têm uma dificuldade de cumprir o papel constitucional. Na verdade, eu não diria que há uma dificuldade em cumprir o papel constitucional, porque até o presente momento, depois do regime, no fim do regime, em tese, não houve nenhum descumprimento, enfim, embora existam ressalvas, mas está relacionado justamente com a questão que o professor Wayne César apontou, da militarização dos, se é que eu posso dizer assim, dos corações e mentes, tá? Dos grupos, da cultura, da sociedade como um todo, né? Essa perspectiva da pessoa, por exemplo, numa escola em Cornélio Procópio, ou em Telêmaco Borba, ou em Jacarezinho, ou, enfim, né? Os pais votarem, 450 pais irem lá e votarem pela transformação da escola em cívico-militar e outros 30 votarem contra, isso é um sinal bastante evidente de que há uma preponderância do militarismo na nossa sociedade, e isso não é, em momento algum, descartado. Não? Agora, por que isso acontece? O Erving Goffman, que é um pesquisador importante, foi citado várias vezes pelo Zé Murilo, eu tive a oportunidade de ler vários textos, artigos e livros, né? O Alfred Stepan, o próprio José Murilo de Carvalho, Edmundo Campos Coelho, o Samuel Huntington, o Frank Macan, um pesquisador brasileiro, um pesquisador norte-americano, um brasilianista, que produziu um livro fantástico sobre a história do Exército Brasileiro, né, de 1889 até 1937, né, que é esse livro aqui, inclusive, né, o pesquisador Frank Macan, eles vão dizer, olha, nós costumamos analisar, esse é um outro ponto, nós costumamos analisar a participação dos militares na política a partir quase que exclusivamente da representação. Né? Então, ou eles são representantes das classes dominantes, ou a gente entende que eles são representantes dos setores médios, ou a gente entende que eles atuam como força moderadora, enfim. E muitas vezes, e ainda bem que esses estudos evoluíram a partir da década de 1970, nós olhamos pouco para a organização em si e para o peso que a organização militar exerce na própria sociedade. Uma perspectiva organizacional, o protagonismo militar, que é real, e o militarismo, que é uma situação bastante evidente, tanto do ponto de vista conjuntural quanto do ponto de vista estrutural, ele se dá em função do peso crescente que os interesses e necessidades das organizações militares, interesses e necessidades internas das organizações militares, se estabelecem como fatores para toda a sociedade. E isso implica necessariamente em comportamentos políticos de naturalizarmos ou aceitarmos quase que passivamente que os militares tomem conta da educação, que os militares tomem conta da saúde, da infraestrutura, enfim, e extrapolem, né, aquilo que a Constituição indica como o dever principal, que é a defesa nacional. Um outro fator é que esse peso crescente das organizações militares garantiu aos próprios militares níveis tão elevados de autonomia, de atuação, que eles podem efetivamente atuar livremente em qualquer setor da política. E muitas vezes, quando são confrontados juridicamente em processos nos tribunais, no STF, etc., ou do ponto de vista social, eles acabam vencendo os confrontos diante, efetivamente, de uma relação que eles estabeleceram com segmentos particulares da sociedade que vão lhes dar sustentação bastante ampla. Então, esse é um outro fator importante que se desdobra dessa questão. E há também, né, o Edmundo fala muito nisso, Edmundo Campos Coelho, um fechamento progressivo das instituições militares à sociedade, à própria sociedade, ao ambiente externo, aos influxos da sociedade civil.
E esse fechamento progressivo, ele indica, inclusive, uma resistência à politização da sociedade por parte de determinados grupos, não só dos militares. Isso porque eles são organizações fechadas, são organizações complexas, como diria o Erving Goffman, e que buscam satisfazer quase que o tempo todo muito das suas próprias demandas, das suas próprias visões e valores. O que está justificando, por exemplo, nesse momento, a militarização da escola, por exemplo, são valores militares. Né? Então, o civismo se tornou um valor, mas que tipo de civismo? É um civismo nacionalista, é um civismo patriótico, é um civismo disciplinador, e muitas vezes as pessoas se sentem atraídas por isso, porque, de um modo geral, elas entendem que ser nacionalista é bom o tempo todo, ser patriótico é bom o tempo todo, e ser disciplinador, que é disciplina, respeito à hierarquia e etc., é bom o tempo todo. E muitas vezes se dispõe muito pouco a superar essas situações, ou pelo menos analisá-las com certo cuidado. Então eu destacaria que, nessa perspectiva, os militares eles acabam estendendo as suas visões e seus valores para toda a sociedade brasileira em função do próprio peso que a organização exerce na nossa sociedade. Os militares estão presentes no nosso território, né, se fazem presentes e como protagonistas desde a colônia, primeiro desempenhando funções de defesa, mas também se relacionando com as pessoas nas vilas, participando, organizando as vilas, participando ativamente dos principais movimentos que surgiam nas vilas, inclusive movimentos políticos. Então tem uma participação política muito evidente e muito incisiva em todos os aspectos. Para a pergunta do Ian, né, eu diria assim, que o Ian Brasiel, né, foi ele que fez a pergunta, né? O que acontece que eu chamo carinhosamente de Ian Manzarek, que ele se parece muito com o tecladista do The Doors. Mas, enfim, o que acontece é que nós estamos experimentando, né, nesse momento, aquilo que se me permitam, né, o Grégoire Chamayou está chamando de sociedade ingovernável. É claro que esse título não vai justificar, por exemplo, a ideia de uma segunda Constituição ou a proposta de uma segunda Constituição efetuada agora mais recentemente pelo pelo líder do governo, Ricardo Barros. Tá? Mas essas mudanças de postura, essas respostas, vamos dizer assim, que os militares estão dando em relação a uma mudança de postura, sai do nacional desenvolvimentismo para o liberalismo, no meu ponto de vista, na minha avaliação, humildemente, falando humildemente, está muito mais vinculada, ao que tudo indica, a uma questão conjuntural das dinâmicas de crescimento e desenvolvimento econômico, do que necessariamente estruturais. O Brasil vem passando por um processo de desindustrialização bastante significativo. Nós perdemos muitas oportunidades de aprender como se faz do ponto de vista da produção e passamos a comprar mais soluções prontas do que necessariamente conseguimos desenvolver a nossa própria complexidade econômica, vamos dizer assim, do ponto de vista da diversificação produtiva e da não ubiquidade produtiva. Isso é uma outra questão evidente, mas ela está vinculada aí nessa resposta. E nesse sentido, o mundo atual, a economia global, ela tem os grandes representantes, os grandes líderes das economias globais têm insistido para que os países, numa perspectiva ricardiana, né, do Davi Ricardo, assumam suas especializações.
naquilo que o nosso amigo aqui, o Chamayu, chama de, eu não sei se a pronúncia correta é essa, mas chama de liberalismo autoritário. Há que se compreender que o processo de globalização em trânsito, ele é um processo de globalização em que os países ricos sobem a escada e depois chutam a escada. De modo que os países que não conseguiram, estavam nos degraus inferiores, eles têm pouco ou nenhuma condição de subir. Então, assim, não é uma questão de que eles mudaram efetivamente a perspectiva, mas estão respondendo conjunturalmente a questões que estão colocadas em outros âmbitos, inclusive globais. Nós estamos retomando, por exemplo, aí entrando na história do pensamento econômico, o Davi Ricardo e o Thomas Malthus nunca foram tão importantes para moldar o pensamento econômico, político e econômico das sociedades do que no mundo atual, eu presumo. E John Maynard Keynes, por exemplo, nunca foi tão desprestigiado. Isso é uma questão que está extremamente vinculada a essa questão do liberalismo autoritário que se impõe não só aos países, mas aos indivíduos dentro dos países. É claro que respostas estão sendo dadas, né, pelos próprios indivíduos nos próprios países. Nós vimos agora, recentemente, a resposta dos chilenos a um modelo devastador de liberalismo autoritário. Nós vimos a resposta dos bolivianos. Muito provavelmente veremos, né, guardadas as devidas proporções e efetivamente todas as peculiaridades envolvidas no processo nos Estados Unidos, nós veremos uma mudança de rumo até certo ponto bastante significativa, enfim. Então, penso que, de fato, o militarismo é um elemento que estrutura as nossas relações, não há dúvidas em relação a isso. Percebo que o clericalismo ele retorna com muita força, como uma força na política. O professor Paulo Bauer falava muito nessa questão de militarismo e clericalismo. Ele retorna com muita força, teologizando ou clericalizando a política e militarizando a política, isso é verdade, ao invés de caminharmos para a politização da sociedade como um todo. Mas é claro, volto a dizer, estou fazendo aqui um esforço conjectural, né? São conjecturas, enfim, preciso mais pesquisa e mais leitura sobre esses temas. Né? Sim. Bom, Dirceu, eu acho que já atingimos aqui o tempo limite da nossa live, mas eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa, as contribuições que você trouxe, todas as menções bibliográficas, a retomada dos eventos históricos, a explicação do sentido, né, desses eventos, da participação do militarismo, enfim. Eu acho que foi uma coisa interessantíssima, um papo riquíssimo que poderia se estender por muitas horas e com muito mais minúcia. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas para o pouco espaço de tempo que temos, acho que a sua participação foi muitíssimo bem sucedida e abre portas e causa bastante interesse em mim e acredito que também nos espectadores de entender um pouco mais dessa relação entre os militares, as Forças Armadas e a política no Brasil. Antes de passar novamente a palavra para você, eu gostaria de pedir, por gentileza, para você compartilhar, então, conosco, alguma sugestão cultural, tá? Alguma coisa que você tenha apreciado, de repente, nesse período de pandemia, um livro, uma série, um filme, enfim, fique à vontade. Bom, eu, não querendo fazer propaganda, né, mas já fazendo, eu indicaria aqui o trabalho do meu querido amigo, né? Antes de mais nada, ele se tornou um amigo, o professor André Figueiredo Rodrigues, um orientador, que no campo da história cultural, ele transita assim, com muita habilidade e categoria. Né?
como diriam os analistas de futebol, né? Gostaria de mostrar aqui esse livro do professor André Figueiredo Rodrigues, que é A Fortuna dos Inconfidentes. É uma leitura riquíssima, ela se desdobra da tese de doutorado dele, em que ele, por exemplo, desconstrói o mito de que o Tiradentes não era um afortunado. Né? Nos autos da Devassa, ele vai lá e levanta todo o patrimônio, faz todo o levantamento do patrimônio de um dos principais líderes da Inconfidência Mineira. Na sequência, do próprio André Figueiredo Rodrigues, Inconfidência Mineira, Negócios, Conspiração e Traição em Minas Gerais. E, finalmente, aqui, em que ele analisa, juntamente com a professora Maria Alda Barbosa Cabreira, o rosto, tenta descobrir qual é o rosto, né? Porque até hoje nós não sabemos de verdade qual é o rosto do Inconfidente mineiro que foi enforcado logo após o movimento Inconfidente. Então, assim, não só um estudo muito abrangente e muito profícuo do ponto de vista da pesquisa acadêmica, mas a maneira como o professor André escreve, ela nos dá, assim, uma possibilidade, né, de explorar do ponto de vista cultural esse momento da história do Brasil de uma maneira muito prazerosa e muito tranquila, né? Eu diria que ele cumpre muito bem aquela tarefa que nos foi dada por um dos nossos grandes historiadores, Marc Bloch, fuzilado pelos nazistas em Lyon em 1945, em que o Marc Bloch vai dizer o seguinte: é preciso escrever para os especialistas e é preciso escrever para os leigos. É preciso falar aos especialistas e é preciso falar aos leigos. Os leigos vão olhar, e aí já sou eu falando, né, a história como uma possibilidade de enriquecimento cultural, e os especialistas como pesquisa, leitura, conhecimento, ciência. É preciso falar a todos. E o professor André Figueiredo Rodrigues, em todos esses livros, nesse último, por exemplo, ele analisa a imagem do Tiradentes nos selos e nas moedas. Inclusive, ele deu recentemente uma palestra para a Sociedade Brasileira de Filatelia, discutindo efetivamente a presença da imagem do Tiradentes nos selos postais brasileiros. Ele nos dá uma contribuição riquíssima, não só para a pesquisa e para a ciência na história, mas principalmente para a cultura, para o nosso enriquecimento cultural. Eu não sei se isso vai chegar às escolas, né? Sobretudo nos momentos em que a gente está vivendo, porque o Tiradentes é um herói dos militares, inclusive, né? E ele foi instituído como herói pelos militares a partir de 1889, né, na Primeira República. O José Murilo de Carvalho mostra muito bem isso num livro chamado A Formação das Almas, em que ele explora essa construção da imagem heróica do Tiradentes, né? E o decreto do presidente, um decreto do Castelo Branco vai definir, a imagem que tem que ser usada do Tiradentes é essa, aquela que está em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, numa estátua, né, numa estátua que está lá, né, que é o barbudo, com a corda no pescoço, camisola, etc. e tal. Enfim, então eu percebo que é uma contribuição cultural riquíssima e é uma indicação. Eu teria outras, mas enfim, eu prefiro mostrar efetivamente o trabalho cultural, inclusive, de um grande historiador, que é o professor André Figueiredo Rodrigues. Foi meu orientador, enfim, sou suspeito para falar dele, mas peço até desculpas por ter colocado o professor, né, como uma das minhas referências culturais aqui, enfim. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, professor Wayne, um prazer enorme conhecê-lo, Danilo. O prazer foi nosso, muito grande, inclusive. E, bom, fica aí então a sugestão, em breve ela será postada nas páginas do Conjectura. E é isso, agradeço mais uma vez, Dirceu, pela sua presença e participação conosco. Pois não? Eu sei que a gente já está bem avançado no tempo, né? Mas eu fiz uma resenha que talvez seria
eu gostaria também de deixar. Eu fiz uma resenha de uma obra recentemente, ela está publicada na revista de História, Territórios e Fronteiras do Mato Grosso do Sul, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Departamento de Pós-Graduação em História. Eu não sei exatamente, eu não me lembro aqui exatamente qual é a referência exata, né? Mas se digitarmos Territórios e Fronteiras, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tem uma resenha que eu fiz de um conjunto bastante significativo de capítulos e de livros, de um livro específico, né, do professor Demian Maia, Demian Maia é o lutador, do professor Demian, a referência está por aqui, o livro está por aqui, né, já faz algum tempo que eu escrevi essa resenha, né, mas justamente sobre um pouco dessa discussão que rola a respeito dos militares e a política na sociedade brasileira. Tem a referência completa lá na revista, e eu fiz a resenha de mais um dos livros do professor Demian, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que ele explora, juntamente com outros autores, essas questões relacionadas à política e os militares e a política na sociedade brasileira. Vou procurar essa resenha para publicar junto com as... Fica como indicação aí para os leitores, né? Não necessariamente para ler a resenha, obviamente que trata-se de uma resenha, mas para depois ler a obra, né? Buscar as obras em que a resenha faz referência lá e aborda. Claro. Sim, excelente. Bom, então acho que é isso, né? Bom, vamos encerrar nossa live. Agradecer a todos que participaram conosco até então. E nós nos vemos novamente daí na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, às 11 da manhã, aqui no Conjectura. Um grande abraço a todos e até mais. Muito obrigado, Dirceu. Obrigado, Enio. Obrigado a todos. Obrigado, Danilo, mais uma vez. Eu que agradeço. Tchau, tchau.